Olá, seja muito bem-vindo ao Evangelho deste sábado, dia 19 de outubro. Quero te acolher agradecendo a sua presença, a sua companhia. Deixe o seu joinha, inscreva-se aqui no canal, compartilhe esta mensagem. O Evangelho deste sábado é o de Lucas, capítulo 12, versículos do 8 ao 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Primeira parte do Evangelho deste sábado, Jesus fala sobre o testemunho que aqueles que seriam perseguidos precisariam dar. Jesus já está preparando os seus discípulos para as perseguições que iriam sofrer. E nos primeiros séculos nós vemos o testemunho tão bonito que os mártires deram, de entregarem a sua vida, de serem assassinados justamente por proclamarem a sua fé em Jesus Cristo. Alguns acabaram negando Jesus, mas o testemunho dos mártires é tão forte de abrir mão da própria vida para permanecer fiéis a Jesus. Mas mesmo num contexto em que nós vivemos, em que não corremos o risco tão explícito de sermos martirizados, nós também somos convidados a dar testemunho de Cristo, principalmente num mundo tão hostil a Jesus Cristo. É lógico que não precisamos ser fanáticos religiosos e o fanatismo também não é algo saudável, mas diante de algumas situações é preciso testemunhar Jesus Cristo. Diante de algumas ideias, algumas ideologias que vão totalmente contra aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, é preciso tomar decisão. E quando a fé é atacada, quando os valores cristãos são atacados, quando a vida é atacada, é preciso que a gente dê testemunho de Jesus. Quantas vezes acabamos nos envergonhando e não defendemos a nossa fé, não defendemos aquilo que nós acreditamos, se zomba da igreja, se zomba de Jesus Cristo e muitas vezes por medo ou por falta de argumentos, nós acabamos nos escondendo e assim renegando Jesus. Que nós tenhamos a coragem de abraçar aquele que nós acreditamos, recordando dos mártires que foram capazes de dar a vida por causa de Jesus. O que nós temos feito por ele? E que o Espírito Santo nos capacite. No final, Jesus fala que eles seriam entregues aos tribunais, aos juízes, mas o Espírito Santo os capacitaria para darem a resposta certa no momento exato. Então precisamos muito que o Espírito Santo nos ajude, nos capacite para darmos esse testemunho de Jesus Cristo nas situações em que for preciso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dê sobre você, sobre o seu testemunho de fé, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo,
Amém. Tenha um abençoado final de semana e fique com Deus.